Cafezinho no STJ Podcast. Então, primeiro quero dar boa noite ao pessoal que já está entrando aqui e agradecer aqui inicialmente ao Paulo Mendes, né? Agradeço desde sempre, porque o Paulo Mendes, no começo, sempre me recebeu bem, né? Desde os primeiros encontros. Então, é uma figura que eu acho afetiva, representativamente e profissionalmente também, né? Porque ele está acompanhando bem isso e é indispensável a participação dele aqui nessa vídeo, né, que você acabou escrevendo ali, essa videoteca, e realmente acabando, o podcast acaba gravando e registrando isso, né? Fica uma biblioteca, fica um repositório não oficial, assim, né, da doutrina, né? Porque acaba que entrevistando pessoas que fazem a doutrina, acompanham a teoria e prática, né? Então eu acho muito, muito interessante. Então, eu quero agradecer ao Paulo aqui, meu xará, Paulo Mendes, essa oportunidade desse diálogo. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu que agradeço, meu amigo, o convite. Para mim é uma alegria estarmos juntos e construindo conhecimento juntos, né? Tentando fazer um encontro da teoria e da prática, a teoria dos filtros recursais, dos precedentes judiciais, com a prática do STJ e do STF. E me parece que essa sua iniciativa é muito bacana nesse particular, né? Nós estamos aqui falando sobre um retrato histórico do STJ e do STF, e que daqui a alguns anos a gente vai ter esses registros, né, para a gente ver como as coisas se desenvolveram, né? Se de fato seguiram as linhas que a gente vem trabalhando ou se tomaram outro rumo, né? Eu estava pensando nisso esses dias, né? Eu ouvi um podcast seu, estava me preparando um pouco para esse, eu ouvi seu podcast com o Rodrigo Becker lá no 11, né? Foi, eu até anotei aqui, foi janeiro, 20 de, ele divulgou, né? Não, vocês gravaram, ele divulgou dia 20 de janeiro de 2023. Então, algumas coisas, né, andaram de lá para cá. Completa-se 2 anos, né, da emenda, praticamente agora, assim, né? Então, temos já o aniversário aí de 2 anos da emenda. Já deu tempo de fazer um bom balanço a respeito disso, né? É verdade, nem lembrava que já tinha tanto tempo daquele podcast com o Becker, que foi bem legal, foi um debate bem interessante sobre repercussão geral e relevância. E é uma pena que não tenha sido ainda regulamentada, né, a relevância depois de tanto tempo. Vamos fazer 2 anos. A repercussão geral demorou também, né? Se eu não me engano, 2005 a 2007. Não, 2004 a 2007, né? Foram 3 anos para A lei entrar. a lei de 2006, a regimental 2007. E isso, a emenda constitucional, se não me engano, é de 2005, né? 2004. 2004, exatamente. Emenda constitucional 45 de 2004. E ela só entrou em vigor, de fato, em 2007. Ou seja, 3 anos. E parece que a relevância está seguindo o mesmo ritmo, né? Hoje, com um anteprojeto do Superior Tribunal de Justiça apresentado, um anteprojeto da OAB apresentado, e agora o anteprojeto da associação que nós dois fazemos parte, né? Que eu tenho a alegria de ser o atual presidente, que foi apresentado pela BPC, que é a Associação Brasiliense de Processo Civil. Então, nós temos 3 anteprojetos que estão aí na mesa para discussão, para se identificar o melhor modelo, né, para a regulamentação da relevância. Exatamente, já tem um tempinho, então já é um tempo de maturação, assim, que acaba seguindo o mesmo da relevância, né? A relevância demorou esse 2004, a emenda constitucional, a lei 2006 e as emendas regimentais ali em 2007, né? Um tempinho maior de maturação. No geral, ela foi um pouco mais inesperada, assim dizendo, né? A relevância, ok, é inesperado para a STJ, mas não quebra tanto o sistema quanto a relevância acabou gerando, assim, a expectativa foi muito forte assim, em relação à relevância, né? Mas isso já é papo para o nosso mérito aqui, né? Estamos nas preliminares aqui, então vamos chegar ao mérito lá. E eu quero já agradecer a participação de todos que já estão aqui. Foi um tempinho de entrar, foi um tempinho de aquecimento, né? E vamos começar essa conversa aqui produtiva a respeito dos filtros do Supremo e possível filtro para o STJ. Então, eu agradeço mais uma vez aqui a participação de todos, ao Paulo Mendes, um grande convidado, é um convidado de honra, né? Presidente da BPC também, muito a honra de participar. E nós vamos começar, né, Paulo, já com aquela
perguntinha tradicional. Eu quero saber um pouquinho mais de você, qual é a sua relação, né, com o cafezinho, com a STJ, e a gente esquenta e a gente começa aí a falar da reflexão geral e como ela servir de exemplo para a gente no STJ. Maravilha. Quem não me conhece, meu nome é Paulo Mendes, eu sou mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já fiz um pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, sou baiano, apesar de ter morado um bom tempo no Rio Grande do Sul. Sou professor do IDP, né, graduação, mestrado, doutorado, IDP, e atualmente eu coordeno a atuação da PGFN no STF. Então eu já estou há quase 6 anos atuando exclusivamente no Supremo Tribunal Federal. E isso, Paulo, me deu uma percepção completamente diferente do STF. O STF que existe na prática e o modelo real de corte que nós temos é muito diferente daquele que eu lia nos vídeos, ou nos livros. Muito diferente. E por isso que eu comecei a desenvolver estudos e comecei a escrever sobre o assunto para tentar fazer com que a doutrina dialogasse mais com o modelo real de corte que nós temos, né, no Supremo Tribunal Federal. E em relação ao seu projeto aqui, eu venho acompanhando desde o início, né, amigos queridos já passaram por aqui, né, grandes conhecedores dos tribunais superiores. A Camila Nascimento falou sobre plenários virtuais, teve o Márcio Faria, falou sobre jurisprudência defensiva. A Gisele, querida amiga do Rio Grande do Sul, também tratando do papel das cortes, né? Então eu vejo que você vem angariando aí bons nomes nos seus programas e os seus que é um podcast, né? E que eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai estar com um belíssimo material, até para pensar em outros projetos, eventualmente um livro decorrente desses encontros, né? Eu acho que vale a pena amadurecer essas ideias, porque você vai ter um manancial de informação muito valioso aqui decorrente desse seu trabalho. Ótimo. E qual é a sua relação com o STJ? Conta pra gente aí, saber um pouquinho mais de você. Isso é interessante. Quando eu tomei posse na Procuradoria da Fazenda, isso foi em 2005, outubro de 2005, eu queria ir para São Paulo inicialmente. Queria ser lotado em São Paulo, porque eu queria fazer mestrado, doutorado, né? Não tinha ainda. Só que eu não consegui vaga em São Paulo. Olha que curioso. E eu consegui em Brasília. E jamais tinha passado pela minha cabeça morar em Brasília. Não conhecia Brasília, nunca tinha pisado em Brasília. E aí, quando eu tomo posse na Procuradoria em Brasília, eu imediatamente sou lotado na coordenação que atua perante os tribunais superiores, o STJ e o STF. E o curioso é que durante o curso de formação surgiu a vaga em São Paulo que eu queria. Mas como eu tinha sido lotado para atuar perante o STJ e o STF, eu não pensei duas vezes. Era uma grande oportunidade de vida atuar perante os tribunais superiores. E aí eu fico em Brasília e aí começa a minha relação com os tribunais superiores. Então, desde 2005, eu tenho uma atuação muito próxima do STJ e do STF. No Superior Tribunal de Justiça, eu atuei por longos anos no STJ, fiz sustentação oral com o ministro Teori Zavascki, ministro Luiz Fux, com José Delgado, com Peçanha Martins, ou seja, com Eliana Calmon, ou seja, atuei com vários ministros que hoje não estão mais na corte, né? Mas para minha alegria, né? E isso me aproximou, né, do STJ e posteriormente, agora mais recentemente, eu estou tendo essa oportunidade de atuar mais diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ótimo. E com cafezinho? Eu sei que você gosta de um cafezinho, né? O cafezinho, eu gosto muito, muito de café. Inclusive, tenho muita curiosidade de fazer essas viagens, né? De conhecer tipos de café distintos, né? Minha vida acaba sendo acompanhada por um bom café, né? Às vezes a gente até tem que diminuir um pouco, né, Paulo? Porque sempre que eu participo de muitas reuniões, de muitos eventos, sempre está sendo servido café, tendo café à disposição.
E por gostar muito, né, eu acabo bebendo demais às vezes. E aí ficando eletrizado de noite, né? O cafezinho ele atrai e a gente fica participando de encontros e o cafezinho sempre, né, rodeia os nossos encontros aí. Um capricho com café, você tem? E não necessariamente. Assim, eu gosto muito de café passado, né? Prefiro café passado que café expresso. E, por incrível que pareça, no dia a dia eu gosto do café simples mesmo, sabe? Café Uhum. básico do café, dos mercados. Às vezes me servem grãos especiais e tal, e eu confesso que eu estranho um pouco, né? Porque às vezes são muito fortes, né? Eu gosto mais do café tipo, exatamente, né? O coador aqui. Eu gosto mais do estilo americano, um pouco mais suave. Os italianos, por exemplo, tomam café muito concentrado, né? E eles, Sim. quanto mais concentrado, melhor. Confesso que não é a minha predileção, né? E com ou sem açúcar? Não, sem açúcar, claro, né? É um Não, debate aí que tem. não, sem açúcar. Tem um amigo meu que fala Ah, que doce já basta a vida. Café tem que ser sem açúcar. eu também sou das bebidas amargas aí. Cafezinho amargo. Até brinquei com o Márcio, né? Quando eu conversei com ele, eu comecei a beber, depois não voltei. É um caminho sem volta, né? Porque a gente acaba sendo, né, a nossa infância, né, do dia a dia. Era aquele café tradicional, né, que a gente já feito com açúcar, né? A gente nem conhecia o verdadeiro, né, sabor do café, então a gente nem teve oportunidade. É, é verdade. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu antes tomava com açúcar, né? Eu parei de tomar com açúcar por uma questão de uma tentativa de estilo de vida mais saudável, diminuir o açúcar mesmo, né? Não foi nem com Uhum. uma tentativa de, eu quero saber o verdadeiro sabor do café e tal. Não, não foi isso. Eu quis Ah, diminuir o açúcar e aí, eu parei de botar açúcar no café e é como você disse, depois você se adapta, né? Você não volta mais. caminho sem volta, com certeza. Ótimo, bom te conhecer aí dessa relação com o STJ. Então, inicialmente, eu estava lá, essa época, com teoria, trabalhava no gabinete de teoria, essa época aí. Eu trabalhei de 2006 a 2008, né? Então, foi o período que você Exato. trabalhou lá, acompanhou. Então, foi uma grande escola, realmente, aquela turma ali, craques, né? Ministro de teoria. Então, a condução dele era, ficou ali, teve uma grande oportunidade de aprendizado ali, né? Você sabe o quanto que ele fez nas decisões do STJ em matéria tributária, né? A Então, teoria Zavascki era tão bom, tão bom. Assim, de uma forma geral, né? Um excelente ministro, uma excelente pessoa. Eu me lembro de uma sustentação oral uma vez que eu fiz, e ele estava na composição do colegiado, e um determinado ministro foi um pouco grosseiro comigo, né? Cara, imediatamente o ministro de teoria tomou a pior, era muito novo, né? Era um molecote, e o ministro de teoria tomou a palavra para dizer que eu estava certo, concordava comigo, meio que passar uma descompostura no colega dele que não estava sendo tão gentil, né, comigo na tribuna. E aí e o ministro Teoria era tão bom que eu costumava dizer que era bom perder com o ministro Teoria. E quando você sim, perdia, mesmo que você perdia com excelentes argumentos e muitas vezes você acabava se convencendo que aquele era o melhor caminho, né? Fora os livros dele, né? Os livros sim. dele são espetaculares. O que particularmente me marcou muito foi a eficácia da sentença na jurisdição constitucional e que, inclusive, iluminou bastante os temas 881 e 885, né? Que, que trata da ineficácia da coisa julgada em razão de precedentes do Supremo Tribunal Federal. E é uma pena que o ministro Teori não estava lá nesse julgamento. Uma pena mesmo, porque ele foi muito citado, né? E foi praticamente um julgamento em homenagem ao ministro Teori. Então, a produção não só jurisprudencial, mas também doutrinária, belíssima. Sim, esse registro que foi minha referência também, esse livro. Quando eu li, assim, imagina eu, estagiário, quinto, sexto semestre, lendo esse livro, foi impactante na minha mente, assim, né? Foi minha referência de processo civil, assim, com certeza. Primeiro grande processualista, assim, que me encantou.
Eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete dele, conhecer a equipe, desfrutar daquele aprendizado ali. Foi a minha maior escola, com certeza, durante a faculdade. Ali foi um divisor de águas, tanto é que acabou que dando sequência à minha vida no STJ, nasceu ali, né, na oportunidade que eu tive de trabalhar. Né, quero registrar aqui, né, todos os assessores, as pessoas que eu conheci lá, pessoas maravilhosas, até hoje, contato, e realmente marcou o STJ, um grande gestor, né? Um incidente de constitucionalidade, né? Quem tem, né, olha a sutileza dele, olha o refinado dele, né, com o incidente de constitucionalidade. Assim. Primeiro, eu acho que foi o único incidente de constitucionalidade julgado no STJ até hoje. Assim. Não sei se você tem lembrança de outro. Então, ele era muito refinado, pessoalmente. Eu ficava muito, assim, impactado com aquele refinamento que ele tinha. E eu acabei, você aprende com os melhores, você quer ser igual aos melhores, né? É verdade, é verdade. Teoria deixou saudades. Ótimo. Isso aprendemos, então, um pouco mais. Eu não sabia dessa sua relação ali com a STJ no começo, conhecer. E a biblioteca também, que você falou para mim que frequentou bastante a biblioteca da STJ, né? É verdade. E vale até a pena de fazer essa propaganda, né? A biblioteca do STJ é uma das melhores bibliotecas do país. Um acervo belíssimo, né? Uma equipe que te auxilia em tudo e uma estrutura física muito boa. Eu escrevi tanto minha dissertação de mestrado quanto minha tese de doutorado, em larga medida, na biblioteca do STJ. Eu ia para lá, Paulo, ia para lá escrever. E agora eu vou dar início, agora em setembro, a um pós-doutorado em Salamanca. E haverá alguns momentos que eu estarei no Brasil escrevendo. E eu pretendo voltar para a biblioteca do STJ. Voltar essa rotina, né, de estar na biblioteca do STJ pesquisando e escrevendo. Primeiro, parabéns aí pela ida, né? Já estamos ansiosos aí pela sua produção, né? Saber o que você vai produzir. E sobre a biblioteca, é formidável, né? Tem a sua suspeita para falar. Hoje, fora do STJ, eu falo, poxa, aproveitei pouco. Quando você perde, você acaba tendo noção do valor das coisas, né? Então, depois que eu perdi o acesso direto, assim, como servidor, eu falo, poxa, podia ter frequentado mais ali, aproveitado. Apesar que nos gabinetes eles serviam a gente assim muito, assim, você pedia algo assim de forma imediata, era impressionante o atendimento. Eu tenho amigos na biblioteca até hoje, assim, de relação, então o acesso é incrível mesmo. É um lugar que eu entro e falo, poxa, que lugar gostoso de ficar, né? É muito bom, tipo, aquelas sessões de obras raras ali, né? Então é um lugar que quem gosta de livros, né, se sente muito bem acolhido. Você falou do Miss Teoria, eu lembrei de uma situação aqui que eu achei que contei para poucos, assim, mas eu vou até contar aqui. Quando eu estava lá, né, já estava acabando o curso, estava fazendo trabalho de conclusão na faculdade, TCC, assim, né, chamado, e eu falei sobre a repercussão geral. Eu estava foi em 2007 que eu escrevi sobre repercussão geral, tá? O trabalho de conclusão de curso. Aí eu comecei a escrever, que eu achei interessante e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou convidar o ministro Teoria aqui para me orientar, eu quero conversar com ele, fazer uma entrevista. E aí ele, tudo bem, aceitou, só que assim, lá no gabinete a gente não tinha muito acesso. O ministro, assim, ele diferente, uma equipe muito grande, ele não é... Tem ministros e ministros. Tem ministro que tem o perfil, né, mais aberto de visitar a equipe, de acompanhar direto, conhecer todo mundo. Tem ministros que são mais reclusos, aí só poucos ali que acabam tendo acesso, o ministro Teoria é um pouco mais recluso. Assim. Então, eu trabalhei lá 2 anos e meio e vi o ministro Teoria umas 3 vezes só. Né? Mas uma vez ele me recebeu, me conheceu, me deu boas-vindas ao gabinete. Daniel Cruciá, eu faço aqui referência, que era o assessor-chefe dele à época, foi por ele para o PJ, foi para o Supremo. Então, eu faço ressalva e saudação aqui ao Daniel Cruciá, que foi meu orientador, meu mentor, assim, no começo ali. Eu vim do TST, eu trabalhei no TST 2 anos, e aí, acabando o meu TST, aí uma colega minha que fazia estágio na UIB falou, tá tendo vaga no gabinete de teoria. Aí eu atravessei a rua, TST, fui lá, bati na porta, falei, aqui tá tendo vaga? Sim, aí eu conversei com eles, com o Daniel e mais um, e depois de um tempinho eles me chamaram, aí eu comecei a fazer estágio. E aí, fazendo o curso, entrevistar o Miss Teoria. Conversei, ele aceitou.
estagiário audacioso, fiquei 1h30 sozinho com o Ministério Teoria conversando com ele sobre a relevância, o que ela ia trazer, o que não ia trazer. E eu gravei, só que eu gravei e depois, era um gravador antigo, não tinha facilidade como tem hoje. Depois eu perdi uma mudança, eu perdi o gravação. Então, olha a preciosidade disso, né? Mas, assim, para mim foi muito impactante. E hoje eu vejo essa audácia, assim, que eu cheguei, o estagiário aqui, mal sei das coisas, conversei 1h30 com o Ministério Teoria, assim, ó, igual a gente está conversando aqui, E a contando as coisas. dele, né? O interesse dele acadêmico, a generosidade, foi muito legal. Esse fato marcou, e eu lembrei dele agora, porque nem estava na nossa programação, falo de teoria aqui, mas, como você citou, uma coisa foi puxando a outra, então eu lembro dessa história, e ele me falou, um ponto que eu lembro bem, ele falou assim, não, tem que ter majoração dos honorários, cursos, né, para dar uma segurada, tá, é muito barato, vem para cá, e a gente estava falando da crise já, né? Supremo, da crise do STJ, mecanismos para solucionar, né? Então, já que eles estão falando de crises, mecanismos, de filtros, vamos começar aqui nossa conversa sobre a repercussão geral, do que ela pode trazer para a gente aí de importante para a relevância, né? Paulo, como eu disse, ele não só conhece a teoria, mas a prática, está há muitos anos no Supremo, percebeu que a relação livro e prática não estava correspondendo, o que estava na lei, o que estava na Constituição não estava correspondendo necessariamente à prática, isso despertou mais ainda seu interesse, então ele tem uma vasta experiência em relação a isso. Tenho minhas curiosidades, eu nunca trabalhei no Supremo, mas eu tenho minhas curiosidades sobre o Supremo, e a gente vai unir essa experiência dele do Supremo com o STJ, e vamos dialogar sobre o que é a repercussão geral na teoria, o que é a repercussão geral na prática, o que é a relevância até hoje na teoria e o que pode ser a relevância na prática no desenvolver dessa nova visão que o STJ acaba realmente precisando nesse momento. Tá? Então, é uma honra ter esse diálogo com o Paulo. O Paulo é referência. E vamos falar, então, sobre essa ideia da relevância se espelhar um pouco na repercussão geral. Então, para começar, né, eu e Paulo montamos aqui uma ordem, né, para vocês seguirem adequadamente. E o primeiro ponto aqui que a gente vai discutir é justamente como surgiu, né, a repercussão geral. Esse momento que a gente estava falando aqui antes, né, 2004, né, depois veio a lei de 2006, depois veio o regimento, né, acho que o Paulo pode contar um pouquinho dessa história para a gente. A repercussão geral surge no contexto da reforma do Poder Judiciário, em que havia uma séria crise no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal se via com um acervo de praticamente 150 mil processos tramitando ali pelos idos de 2006 e numa crescente, né? Isso antes, né? Em 2002, 2003, que deu origem à Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, o grande objetivo da repercussão geral no início é ser um filtro recursal ao Supremo Tribunal Federal. É tentar estabelecer uma barreira para que o Supremo Tribunal Federal só julgasse as causas relevantes para o país. Então, o grande objetivo, Paulo, no início, é, de fato, tentar, à semelhança de outros países, né, talvez o mais conhecido seja os Estados Unidos com certiorari norte-americano, ter alguma possibilidade do Supremo Tribunal Federal barrar a subida de recursos que não fossem relevantes para o país. Então, a ideia inicial da repercussão geral é essa, é fazer com que o Supremo Tribunal Federal só dedicasse a sua atenção às grandes causas do país, as causas relevantes do ponto de vista jurídico, político, social e econômico. E é interessante observar que a redação constitucional sobre a repercussão geral é uma redação bastante tímida no particular. Bastante tímida. Se a gente for olhar, eu estou com a Constituição aberta aqui, ela só diz o seguinte: no recurso extraordinário, o recorrente
deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, só podendo recusá-lo o voto de 2/3 dos seus membros. Então, veja que curioso. Isso aqui tem várias repercussões práticas, ao meu ver. A Constituição disse simplesmente que o recurso extraordinário tem que ter repercussão geral para chegar no Supremo. Por exemplo, uma coisa que vai ter importância daqui a pouco. A Constituição não diz que toda decisão do Supremo em recurso extraordinário vai formar precedente. Por exemplo, ela diz simplesmente que o recurso extraordinário tem que tratar de uma questão relevante. Muitos professores, amigos meus, defendem que o Supremo, quando julga um recurso extraordinário, deve necessariamente formar um precedente. E diz que isso decorre da Constituição. E eu não consigo enxergar isso. Vejam a redação da Constituição, uma redação minimalista. Simplesmente a Constituição diz que o recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais e ponto. E aí remete ao legislador infraconstitucional a necessidade de regulamentação da repercussão geral. E esse detalhe é importante também, porque quando a gente olha para a repercussão geral, nós temos esse parâmetro aberto, previsto na Constituição, minimalista. Depois a gente tem uma regulamentação hoje ampla no 1035 do CPC, da repercussão geral, mas uma regulamentação ainda mais detalhada e muito rica no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que nos remete a um tema que para mim é muito caro, que é a possibilidade do regimento interno dos tribunais editarem regras processuais. E a repercussão geral é um grande exemplo disso. Então, em resumo, nós temos, em 2004, a criação de um filtro recursal para o Supremo Tribunal Federal, possibilitando, portanto, que o Supremo afira a repercussão geral dos recursos extraordinários, podendo inadmitir o recurso extraordinário se ele não identificar essa repercussão geral, que, em alguma medida, é uma mitigação da previsão do artigo 102, inciso 3. Que o artigo 102, inciso 3, ele os italianos se apegam muito a isso. O 102, inciso 3 é uma garantia de acesso ao Supremo, por meio do recurso extraordinário. Aí os italianos têm uma regra semelhante que ele diz, não, diante disso, eu não posso evitar que os recursos cheguem à Corte de Cassação, porque existe o direito constitucional de acesso à Corte de Cassação. Então a gente pode dizer que nós tínhamos antes o direito constitucional de acesso ao Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, inciso 3, e vem o parágrafo 3º do artigo 102 e mitiga esse direito constitucional de acesso, possibilitando, portanto, que recursos extraordinários fossem inadmitidos por não tratar de uma questão que nós dizemos relevante e transcendente. Eu até te pergunto, isso nasce também, você acha que isso nasce do nosso modelo de jurisdição constitucional, aqui trazendo também um pouco do livro da eficácia da sentença da jurisdição constitucional do ministro Teori, que ele faz esse aparato histórico, né, impressionante, né, ele me impressionou, porque poucos doutrinadores comentavam isso, pelo menos do que eu tinha contato à época. Então, esse aspecto histórico, né, da nossa república, era só o Supremo, a crise do Supremo, na década de 60, né, de Antônio Leal, criando as plumas, falou, a crise dos 7.000, recebia 7.000 processos no Supremo, à época era crise, né, o controle difuso, né, que a jurisprudência do Supremo reconhecia que não se aplicava a outros casos, né, caso a caso, por isso que veio o 5210 da Constituição, que nasceu na Constituição de 34, da suspensão pelo Senado. Então, acho que o nosso problema, não sei se você sabe isso, nosso problema vem desde o começo, assim dizendo, né? E da nossa tradição jurídica, né? As cortes superiores são criadas inicialmente, o professor Daniel Mitidiero retrata isso muito bem nos livros dele, foram criadas como corte de controle do caso concreto. Então, como mais uma instância do Poder Judiciário, com a possibilidade de todos os jurisdicionados poderem acessar essa corte para aferir a correção ou não do seu caso concreto. Ou seja, é
foram tribunais forjados para olharem para trás, ter uma atuação retrospectiva. O que a gente vê hoje é uma evolução dessas cortes para começarem a olhar para frente, né? Ter uma atuação prospectiva. E por duas razões que me parecem mais evidentes. A primeira é para nós conferirmos segurança jurídica e isonomia aos cidadãos. É fundamental que nós saibamos qual é o conteúdo normativo do direito vigente, qual é o direito que vai ser aplicado aos meus casos. A gente não pode achar que é algo normal em um Estado de direito, situações semelhantes terem respostas distintas do Estado. Eu costumo dizer, Paulo, que é muito difícil nós identificarmos características que confiram, que deixem um sistema justo. Mas talvez a maior aproximação de um ideal de um sistema justo é justamente quando ele trata com isonomia os jurisdicionados. Então, me parece que trabalhar com cortes de precedentes, em um primeiro aspecto, serve para isso. Conferir segurança jurídica e isonomia. Em um segundo aspecto, conferir eficiência ao sistema. Nós vivemos em um país, mais de 200 milhões de habitantes, um país continental, e com relações massificadas. Cada vez mais relações massificadas. A gente pode pegar vários exemplos aqui, mas talvez o direito tributário seja o jurídico que isso está mais presente. Então é muito comum nós termos milhares de ações discutindo exatamente a mesma questão jurídica. Exatamente a mesma questão. Se incide ou não imposto de renda sobre, sei lá, pensão alimentícia. É a mesma questão jurídica. Será que é razoável duas pessoas na mesma situação terem respostas distintas? Então, vamos aqui a um ideal de eficiência do sistema. O Poder Judiciário como um órgão do Estado que está prestando um serviço público. E esse serviço público deve ser prestado também de maneira eficiente. E essa sua passagem inicial pelo STJ, ali, pelos tribunais superiores, potencializou essa sua visão, né? Porque a gente está no topo da montanha, se dizendo ali, STJ, acompanha a repercussão geral ali, literalmente, repercussão geral das questões do dia a dia dos jurisdicionados do Brasil todo, né? Então, essa experiência também de trabalhar com os tribunais superiores te deu essa visão, né? Exatamente. E nós temos hoje, no Brasil, cortes. Eu estou até trabalhando em um material para um evento que haverá no Rio de Janeiro agora, junto com um professor peruano, da PUC do Peru. E ele está fazendo uma análise das cortes superiores do Peru e eu das cortes superiores do Brasil. E eu venho concluindo nesse estudo, Paulo, que os tribunais brasileiros ainda são, em larga medida, cortes de controle, mas também são cortes de precedentes. E isso está muito ligado a aspectos culturais. Pela nossa tradição no Brasil, os próprios ministros do STJ e do STF não querem abrir mão de julgar casos concretos. Não querem. O STJ e o STF, isso aqui é para a gente que estuda precedentes, às vezes é meio chocante a gente reconhecer isso, mas o STJ e o STF, num país como o Brasil, ainda cumprem um importante papel de fazer justiça em casos concretos. Isso ainda é presente. Isso ainda é presente, sobretudo no STJ. Sobretudo no STJ. E com uma justiça tão heterogênea como a nossa, nós temos tribunais de qualidades muito diversas no Brasil, com problemas inúmeros, Brasil afora. O STJ ainda cumpre um papel importante. E não será a relevância que vai mudar isso. Não será. A relevância pode ampliar o papel do STJ como corte de precedente. Mas, diferentemente do que muitos afirmam por aí, não vai eliminar a atuação do STJ como corte de controle, na minha opinião. E aí a gente começa a conversar sobre circuitos processuais. Né? Com certeza.
Eu gosto desse aspecto que você colocou, cultural, né? Eu acho que ele tem muita coisa a ser explicada, e eu gosto desse aspecto político, federativo também, importante da nossa federação, a importância que os tribunais e que o Supremo, o STJ exercem na nossa federação. Eu gosto desse aspecto cultural, o sociológico ali do poder também, de não querer deixar. Eu acho que a gente tem que buscar, como, né, pesquisadores, assim, a nossa identidade, a nossa identificação. A gente tem uma coisinha nossa que eu acho que tem, assim, nessa questão toda, assim, do nosso sistema, da nossa operação, né? A gente tem que pesquisar, como você bem faz, está fazendo, né, fora, pesquisar outros sistemas, mas a gente tem o nosso sistema, que tem a nossa organização orgânica, e a gente tem que identificar isso, né? A gente tem que saber trabalhar essas questões também. E eu gosto desse tema, acho interessante. E aproveitando dos circuitos, então a gente já pode pensar aqui como funciona. A gente falou da lei, né, da emenda constitucional 45, a redação que ficou ali, a redação tem existente, a literalidade das coisas. Aí eu pergunto para o Paulo, como é que é a questão da literalidade e como é que é a prática, né? Como é que é a teoria, como é a prática, como é que você percebeu isso aí no seu trabalho, no seu dia a dia? Vamos lá, é um ótimo link esse que você está fazendo. A gente olha para a repercussão geral que foi gestada lá com a emenda constitucional 45 e a gente vê claramente que ela foi criada como um filtro recursal, né? Como um requisito de admissibilidade no Supremo Tribunal Federal. Só que eu costumo dizer que, na prática, a expressão repercussão geral no Supremo é uma expressão polissêmica. É uma expressão que tem dois sentidos. Repercussão geral, ela, ora é tratada como um requisito de admissibilidade, ora é tratada como uma técnica de julgamento para a formação de precedentes. É importante a gente entender essas duas feições, essas duas faces da repercussão geral. Então, a repercussão geral, ora é tratada como requisito de admissibilidade quando o STF pode inadmitir recursos, porque falta nesses recursos os requisitos da relevância e transcendência. Né? Para uma demanda entrar no Supremo Tribunal Federal, ela tem que veicular uma pretensão que seja relevante do ponto de vista social, jurídico, político, econômico, e ela tem que transcender o caso concreto. Então, em primeiro lugar, a repercussão geral é vista como requisito de admissibilidade nesse particular. Mas, quando o recurso extraordinário chega ao Supremo Tribunal Federal uma vez admitido, ele pode ser julgado pelo regime da repercussão geral. E aqui a gente já está falando de repercussão geral como técnica de formação de precedente. Ou seja, os recursos extraordinários, quando chegam ao Supremo Tribunal Federal, podem trilhar distintos caminhos, podem trilhar distintos circuitos processuais. A maioria dos circuitos processuais, eu divido em 5 circuitos, são apenas de julgamento do caso concreto. Ou seja, seu recurso extraordinário pode ser inadmitido na presidência, seu recurso extraordinário pode ser devolvido à corte de origem, seu recurso extraordinário pode ter o seu mérito julgado pelas turmas. Ou seja, caso concreto, sem repercussão para outros casos, sem formação de precedente. Mas o seu recurso extraordinário pode também ser submetido ao regime da repercussão geral. O que é o regime da repercussão geral? É um procedimento especial no Supremo Tribunal Federal para a formação de precedentes. Só haverá formação de precedente no controle difuso de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal se for submetido ao regime da repercussão geral. E é nesse momento que ganha um número, né? Tema número 10, tema número 11, tema número... Hoje a gente está na análise do tema número 1309. 1309, ou seja, já chegou 1.309 temas já foram criados no STF. Ou seja, o STF, desde a criação da repercussão geral, já submeteu 1.309 temas para a formação de precedentes. Mas, por ano, o STF julga mais de 100 mil recursos extraordinários. Ou seja, não há formação de precedente em todos os 100 mil casos. Por isso é que nós
temos que compreender essa dupla feição da repercussão geral. O Código de Processo Civil fala de um tal de recurso extraordinário repetitivo. Sabe quantos recursos extraordinários repetitivos o STF já julgou? Nenhum. Essa figura não existe no Supremo Tribunal Federal. A técnica de formação de precedente no Supremo é o regime da repercussão geral. Por isso é que a repercussão geral tem que ser vista sempre sob essa dupla perspectiva. Atualmente, o Supremo continua sendo uma corte de controle. Em vários casos. Casos que não são submetidos ao regime da repercussão geral. E as turmas continuam julgando. Então, ter essa percepção do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, é importantíssimo, importantíssimo, para quê? Para não se imaginar que o filtro da relevância no Superior Tribunal de Justiça vai fazer com que o Superior Tribunal de Justiça, simplesmente do dia para a noite, deixe de ser uma corte de acesso, com acesso dos brasileiros. Uma corte que vai continuar controlando determinados casos. Agora, o que é necessário para tanto o STF quanto o STJ reduzirem o seu acervo e proporcionarem segurança jurídica e isonomia é submeter cada vez mais temas ao regime da repercussão geral. No STF, que, ao meu ver, será o regime da relevância no Superior Tribunal de Justiça. Interessante essa percepção mesmo do desenvolvimento, né? Então, sob o ponto de vista da introdução constitucional, não é que o Supremo deixou de ser algo para virar outro, ele complementou-se, né? Ele pode ser também algo, né? Deixou isso claro, né? Racionalizou ali a prestação jurisdicional, mediante controle difuso, né? Foi uma racionalização, eu acho que em vários aspectos, né? Seja acadêmico, de acervo, realmente a racionalização da atividade do Supremo Tribunal Federal mediante seu aspecto recursal, né? Era o grande problema de acervo do Supremo era o recursal mesmo. E hoje está bem controlado o acervo recursal, né? De 2006, quando não tinha repercussão geral, né? 150 mil processos, para 2024 com um pouco mais de 20 mil, né? 22 mil por aí, né? Processo, né? Um avanço realmente racionalizador da atividade do Supremo. Então, assim, essas alterações vieram para dar mais um espaço de atividade para o Supremo, né? Você acredita que isso não precisava ser regulado? Porque você falou, tem gente que não concorda, tem gente que acha que tem que julgar, né? Sempre pela sistemática. Não precisava, né? Você acha que não precisa? Ou você acha que precisa de alguma alteração? Eu acho que... Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, o texto permite, como você já disse, que permite, mas tem gente que não concorda. Você acha que a legislação está adequada? Acho que, né, dá para seguir assim, né? Qual é a sua opinião? Eu gosto do nosso modelo de repercussão geral. Gosto. É uma evolução que nós tivemos no Brasil, com muita evolução na prática, né? E não necessariamente normativa. Porque, veja, a repercussão geral começa com uma previsão muito aberta na Constituição. Ninguém falava de técnica de julgamento. Sim. Aí vem a regulamentação no antigo CPC, né, 543A, 543B, e ali ele já começa a insinuar que a repercussão geral pode ser utilizada como uma técnica de formação de precedente, né? E o atual Código de Processo Civil deixa isso claro. Claro, nós temos, por exemplo, no artigo 1030, no artigo 1042, expressamente prevista a possibilidade do do STF formar precedentes pelo regime da repercussão geral. Então, hoje está regulamentado. Na minha avaliação, Paulo, é importante que a regulamentação da relevância no STJ deixe isso muito claro também. Essa era a minha dúvida. E é uma oportunidade para deixar claro o regime do Supremo Tribunal Federal. O anteprojeto
projeto apresentado pela BPC, pela Associação Brasiliense de Processo Civil, teve esse objetivo. O objetivo foi não só regulamentar pontualmente a relevância, mas ajustar todo o Código de Processo Civil ao regime da relevância e ao regime da repercussão geral, como técnica de formação de precedente, eliminando a técnica dos recursos repetitivos, vão ficar para o passado. A partir de agora, nós vamos ter precedentes pelo regime da relevância, precedentes pelo regime da repercussão geral. Eu acho importante que a legislação já deixe isso claro, para que o jurisdicionário tenha mais segurança, né, sobre como será a dinâmica de funcionamento das cortes superiores. Na minha avaliação, o modelo do STF é um modelo bem interessante, por vários motivos, mas que seria importante uma regulamentação legal que refletisse mais adequadamente como o STF funciona. Porque, assim, quem conhece o Tribunal Federal olha para o Código de Processo Civil e não consegue identificar o Supremo dele. Sim, essa disparidade técnica e a prática, né, a teoria e a prática, isso foi, né, importante você colocar aqui, esses dois circuitos. A gente falou de repetitivo aqui, aí o Marcelo Marchiori entrou na hora aqui. Né? Então, é interessante você colocar como precisa desse toque legislativo aí para sedimentar no STJ e consolidar no Supremo, né? Esse modelo. Você acha importante, então, positivar isso? Eu acho. As propostas da BPC vão muito nessa linha. Né? Você falou aí do Marcelo Marchiori, grande amigo nosso. Eu venho conversando bastante com o Marchiori sobre esse ponto, porque existe uma aflição da comunidade jurídica sobre o acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Será que o filtro da relevância vai inviabilizar o acesso ao Superior Tribunal de Justiça? E esse é um grande equívoco. É um grande equívoco. Se você conhece de perto como funciona a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e eu tentei fazer isso, Paulo, por meio dos meus fluxogramas, né? Eu tentei desenhar em uma imagem como o STF funciona. Quem tiver curiosidade, é um texto que eu publiquei no Jota com o nome Recurso Extraordinário e seus circuitos processuais. Ali tem essas imagens. Se você olha para aquilo, entende como o Supremo Tribunal Federal funciona, você começa a perceber que esse temor da comunidade jurídica é algo infundado. É algo infundado. O STJ vai ter um instrumento na mão para poder, em alguma medida, fechar suas portas para aqueles temas que hoje ele já aplica a súmula 7, lei local, matéria constitucional, só para parar de subir esses assuntos. Não é que o STJ, a gente já sabe a justiça consolidada sobre os temas. E recentemente conversava com o Marcelo Marchiori também, na nossa associação, sobre a possibilidade do STJ submeter à técnica dos recursos repetitivos questões de admissibilidade, súmula 7, por exemplo. Eu não tenho a mínima dúvida que isso vai ser feito com a relevância. A gente vai ter negativa de relevância para temas específicos para dizer que a matéria é constitucional, para dizer que a matéria de lei local, para dizer que a matéria é fática. Isso é saudável para o sistema. É isso que vai ajudar o Superior Tribunal de Justiça a baixar o seu acervo. Ou seja, por meio de um precedente, que eu chamo de precedente negativo, né, de negativa de relevância, ele vai tirar do estoque do Superior Tribunal de Justiça aquilo que ele já não julga hoje. Vai ficar represado na origem. E vai abrir espaço para que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, se dedique às questões importantes do país. Digo novamente, não necessariamente para fazer precedente imediatamente, mas com a possibilidade de fazer precedente como é hoje. Sim, eu também estou a pensar dessa forma aí.
A gente precisa igualmente racionalizar a atividade do STJ, né? Como foi feito no Supremo, né? Racionalizou. A gente temos que ser realistas, né? A quantidade de ministros que existem não dão conta de julgar de forma adequada a quantidade que chega. Não tem como. É uma questão de, né, de logística e também até jurídica, assim dizendo. Eu tenho meus circuitos também, assim, do RESP, né? Eu acabo nominando de fases, então eu também percorro todos os caminhos ali do RESP no STJ, presidência ou não. E hoje a presidência é a que salva o STJ, igualmente com a presidência que salva o Supremo, né? A presidência hoje, ela baixa, assim, 25, um quarto do acervo do STJ é baixado pela presidência, né? Então, é a presidência que opera fazendo essa grande análise. Então, temos que procurar um meio de racionalizar. Também não vai inviabilizar o acesso, vai racionalizar o acesso Isso aí. para o STJ. Em vez do STJ ficar carimbando súmula 7, entrando no seu fluxo, entrando na sua taxa de congestionamento, hoje o STJ está com 330 mil processos de acervo. E o que eu acho que a mensagem que a gente tem que passar, Paulo, é que a gente não vai, por meio da relevância, simplesmente chutar esses casos para fora do STJ. Não é isso. A questão é a relevância vai se mostrar como um instrumento técnico adequado para poder separar o joio do trigo, para poder fazer com que não seja necessário chegar ao STJ aquilo que hoje já não é julgado. Aquilo que hoje já fica nesses 25% aí que você apontou por um lado, né, limpando o acervo do STJ desses casos que já seriam inadmitidos, e, por outro lado, formando precedentes para que esses precedentes, pelo regime da relevância, cumpram exatamente o papel que os precedentes hoje, pelo regime dos repetitivos, cumprem no STJ. Que é parar de chegar. E aplicar de maneira isonômica, né, conferindo segurança jurídica aos cidadãos. Exatamente. O ministro Sanseverino tinha essa mentalidade, ele tentou, né, afetar temas relacionados à admissibilidade. Súmula 7. Praticamente o ministro Sanseverino fez, à época, lá uma proposta de afetação. Quando era monocrática ainda, ele afetou para discutir uma questão de quanto indenizatório, né, valores. Ele falou, olha, se a faixa for, por exemplo, de 1.000 a 50.000, está razoável. Não fere o mínimo e nem exorbita. Então, é uma questão de inscrição em cadastro de inadimplentes. Chegava muito para a CJ. 7.000 tá bom, 8.000 tá bom, 10.000. É aquela discussão né, de pouco, assim dizendo. Que necessitava de entrar no STJ, fazer a monocrática, da monocrática ao agravo interno o voto, do voto os embaixos de declaração, os embaixos de declaração. E aí, a depender da gestão de cada gabinete, isso demorava 1, 2, 3, até 4 anos para você baixar. E a parte de receber. Ele falou assim, então vamos fazer uma afetação para dizer, olha, que de 1.000 a 50.000, nessa situação específica, não importa por STJ. Ele afetou, foi monocrática, só que na hora de chegar a julgar no colegiado, os ministros concluíram pela desafetação. Não quiseram deixar de julgar aquelas questões individualmente, né? Então ele tentou. Entra aquele aspecto cultural que a gente conversava. Sim, exatamente, por isso que eu lembrei dele. Porque, assim, tecnicamente não tinha nem porquê. Falar, ministro, o senhor vai deixar de receber tantos processos por mês, vai ajudar aqui no seu acervo, vai racionalizar. Decidiram não afetar. A época não era transmitida ainda, eu não sei como é que ficou a gravação disso, mas desafetaram. E aí, por isso que também alterou depois para a afetação no STJ ser colegiada. Porque a afetação monocrática tinha esse problema. Você afetava monocraticamente, aí chegava para julgar, os ministros, poxa, eu não afetei isso, né? Não foi meu voto. Então, até alterou regimentalmente lá no STJ para que fosse sempre colegiada e virou virtual. Hoje vai para o virtual, aí já é outro plenário, não é no mesmo plenário. Então, esse desenvolvimento. Mas eu acho que o caminho é esse. O caminho é por aí mesmo, né? De racionalizar, estatisticamente falando,
o STJ recebe mais da metade do seu acervo de agravo em recurso especial, são os processos inadmitidos na origem. Então, minha opinião é que inicialmente ele vai começar a trabalhar nesse grande acervão, assim dizendo, dos agravos em recurso especial, que não tem relevância, por exemplo, esse, né? Eu acho que já entrando já na regulamentação constitucional da relevância, as hipóteses de presunção, eu acho que elas atacam menos o direito privado. O direito privado vai ter mais espaço de trabalho na relevância, né? E vai aumentar mais ainda a importância do direito privado no STJ. Ele já é a Corte Constitucional, assim dizendo, direito privado no Brasil, né? A segunda seção, e vai aumentar mais ainda a importância da segunda seção, né? Frente à relevância, porque as presunções atacam menos. Claro, pode ter outras hipóteses que podem ser criadas e devem ser criadas, a sugestão para isso, mas eu acho que o espaço de trabalho da segunda sessão vai ser muito grande, né, na relevância para tentar controlar esse acervo aí da segunda sessão, né? Hoje, quem está representando a segunda sessão no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas é o ministro Moura Ribeiro, que ele já era suplente à época da comissão gestora. Então, ele tem essa expertise também desde o começo ali, de acompanhar a comissão, né? Embora a segunda sessão seja a sessão que menos tem afetado hoje no STJ, menos afetado e julgado, né? Então, deu uma recuada assim, na segunda sessão. Então, eu acho que vai ser um grande choque, assim, para mim, maior para a segunda sessão, a relevância, né? Que tem mais espaço, né, para os agravos subirem. Então, eu acho que o grande desafio vai ser a segunda sessão para essa racionalização aí. Não sei se você tem opinião sobre isso. Não, eu concordo contigo, mas eu volto a dizer, Paulo, que para que a relevância, o filtro da relevância, faça diferença no acervo de processos do STJ e mesmo na segunda sessão, nós precisamos que os ministros eles se adaptem culturalmente a esse novo perfil do Superior Tribunal de Justiça. Porque mesmo com o filtro da relevância em vigor, funcionando no STJ, se os ministros da segunda sessão não decidirem não afetar os seus temas ao regime da relevância, na minha opinião, eles vão continuar julgando os casos concretos. Sim. Entendeu? Por quê? Assim como foi na repercussão geral, foi na relevância também. A Constituição Federal não diz que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar um recurso especial com relevância, ele vai necessariamente formar um precedente. Isso não está dito na Constituição. Isso é uma construção que a gente vê muitos autores no Brasil, mas que, ao meu ver, não está dito na Constituição e não reflete o perfil de funcionamento hoje do Supremo Tribunal Federal com a repercussão geral. E eu acredito que será a mesma coisa com a relevância. Então, a gente precisa de uma conscientização dos ministros da segunda sessão para a importância deles afetarem temas ao regime da relevância, seja para negar relevância a determinados casos, seja para formar precedentes em outros casos. Sim. E meu amigo, como a gente já deve estar se encaminhando para o final, né? Eu montei aqui, Paulo, 10 contribuições da repercussão geral para a relevância. Se você achar bacana, eu gostaria de falar sobre essas 10 contribuições. Com certeza, porque aí sintetiza muitos pontos, né? Então eu acho que fica bem objetivo aí, né? Bem didático aí da sua parte fazer isso, né? Então vai facilitar aí, porque a gente vai conversando, né? Acaba dispersando um pouquinho, mas esse ponto seu aí de enumerar fica bem objetivo. E eu acho que o aspecto cultural também é muito importante, né? Não basta boas leis, né? Bons códigos, Claro. né? Tem que ter o empenho de quem está na ponta ali, de quem está na frente, tem que estar operando o sistema ali, né? Eu tive a grata oportunidade de trabalhar com o Missa Severino, que foi um exemplo nesse sentido, né? De empenho, né? De boas práticas, de criação de métodos de organização, visão, né? De justiça, de uma maneira macro. Então, o pouco assim que ele fez, assim considerando, mudou muito, né?
alterou a lógica de gerenciamento de precedentes, gerou inteligência, né, para o STJ. O STJ não tinha inteligência, ele pavimentou o caminho para a relevância, né? Então, ele criou uma estrutura interna muito preparada para fazer a antecipação de problemas, né? Não basta, depois que o STJ já recebe centenas, milhares de processos, né? É melhor ele não receber, né? Trabalhar aquela informação e racionalizar. Então, esse trabalho é importante e, evidentemente, tem que ser seguido com relevância. Então, ele pavimentou esse caminho aí de forma bem sólida para operar a relevância no STJ, né? Infelizmente, ele não vai poder trabalhar nesse novo, né, modelo de STJ, mas ele deixou muito bem plantada a semente, pavimentou bastante aí o nosso caminho aí para o gerenciamento, porque tudo passa pelo gerenciamento, né? Se você tem um gabinete no STJ e você não gerencia bem, os precedentes vão ser aplicados errados, vai gerar instabilidade no sistema, vai causar realmente quebra da confiança, né? O código diz ali no 927, confiança, né? Primeira vez que um código traz uma palavra dessa, né? Confiança expressa. Então, precisa de gestão, realmente precisa do empenho ali. E vamos acompanhar as contribuições aí enumeradas aí didaticamente, né, pelo Paulo. Ele vai ser muito claro nesse sentido. Tá, vamos lá. Eu vou falar de forma muito breve. Eu quero até depois desenvolver melhor isso, Paulo, para de repente um artigo para deixar para tentar deixar claro esse legado da repercussão geral para a regulamentação da relevância. Então vamos lá. 10 contribuições de maneira muito objetiva. Primeira contribuição. A relevância deve ser regulamentada como um requisito de admissibilidade, assim como é a repercussão geral. Então, a partir da relevância, nós vamos ter a possibilidade do STJ negar a admissibilidade a recursos especiais que não tratem de temas relevantes e transcendentes. Segundo lugar, segunda contribuição. A relevância não vai ser só um requisito de admissibilidade. A relevância pode ser também uma técnica de julgamento para a formação de precedentes. Então, isso é importante ter presente, que haverá também uma polissemia em relação ao termo relevância no STJ. Ela vai ser um requisito de admissibilidade e uma técnica de formação de precedente. E volto a falar, não necessariamente os recursos especiais vão ser submetidos a essa técnica de formação de precedentes. 3. Terceira contribuição. É exatamente isso que a gente está conversando. Haverá no Superior Tribunal de Justiça circuitos processuais para o recurso especial. É possível que nós tenhamos recurso especial que trate de um tema com relevância, julgado com eficácia apenas para o caso concreto, sem formação de precedente. Mas é possível que esse recurso especial seja submetido ao regime da relevância para a formação de precedente. E aqui vale uma nota de rodapé para dizer: o Superior Tribunal de Justiça só vai resolver o seu problema de acervo se ele culturalmente se adaptar a esse novo modelo e passar a submeter cada vez mais temas ao regime da relevância. Volto a dizer, o Supremo Tribunal Federal resolveu seu problema de acervo com já 1.309 temas submetidos ao regime da repercussão geral. O Superior Tribunal de Justiça deve seguir o mesmo modelo. 4. O que a relevância vai trazer de diferente para o STJ do que ele tem hoje? Vai ser possível ser editado aquilo que eu chamo de precedente negativo. O STJ ele vai negar relevância a determinados temas para que esses temas não cheguem mais ao Superior Tribunal de Justiça. Algo que ele, a princípio, não consegue fazer hoje com o repetitivo. Então, quarto legado da repercussão geral é essa possibilidade de nós termos isso que eu chamo de precedente negativo, é o STJ fechar as portas para determinados temas a partir da negativa de relevância. 5. Assim como a repercussão geral, a negativa de relevância pode se dar também por questões de admissibilidade. Ou seja, o STJ vai poder negar a relevância por entender que a matéria é constitucional, por exemplo. Vai poder negar a relevância por entender que a matéria trata de lei local.
matéria fática. Então, esse é um legado que eu acho interessante do desenvolvimento da repercussão geral, que hoje o STF nega a repercussão geral pela natureza infraconstitucional da controvérsia. E isso proporcionou uma gestão de acervo muito interessante no Supremo Tribunal Federal. 6. Como é que vai ocorrer a definição da relevância? No STF, nós temos a deliberação sobre a relevância em um plenário virtual, uma sessão virtual, e cada vez mais no STF nós temos participação dos jurisdicionados. Hoje é possível, em algumas situações no STF, haver uma sustentação oral das partes na deliberação sobre a existência ou não de repercussão geral. Olha que interessante. Não. Então, qual é o sexto legado? Oi? Isso não tem na STJ. Pois é. Então, qual é o sexto legado da repercussão geral em relação à relevância? A possibilidade de definição da existência ou não de relevância em sessões virtuais, mas com participação dos jurisdicionados nessa definição. 7. No STF, é possível que a repercussão geral seja reconhecida já com reafirmação da jurisprudência, quando o tema já é pacífico no Supremo Tribunal Federal. Então, é possível que esse legado também seja deixado para a relevância. O STJ tem que pensar na possibilidade do reconhecimento da relevância de certos temas já com reafirmação de jurisprudência. Então, é algo interessante. 8. Repercussão geral hoje é um instrumento muito importante de coordenação entre as cortes. A partir do momento que o STF nega a repercussão geral pela natureza infraconstitucional, ele está informando a sociedade que o STJ vai dar a última palavra sobre o tema. E o contrário vai acontecer. O STJ vai poder negar relevância pela natureza constitucional da controvérsia, e com isso ele informa a sociedade que ele entende que quem vai dar a última palavra sobre aquele tema é o Supremo Tribunal Federal. E isso é importantíssimo em termos de segurança jurídica para os jurisdicionados. 9. Chegando ao final, sei que já cansei você, Paulo, já cansei os nossos amigos, mas acho que fica bem didático. 9. Hoje é possível a negativa de repercussão geral para o caso concreto. Negativa de repercussão geral para o caso concreto. Ou seja, sem formar um precedente que vai fechar as portas do tribunal. Muito provavelmente nós teremos a negativa de relevância também para o caso concreto, que pode ser feita pelas turmas do STJ. Imagine, por exemplo, um caso muito específico, absolutamente irrelevante, o STJ não quer julgar, mas não há repetitividade, não há necessidade da edição de um precedente negativo de negativa de relevância. Então pode simplesmente negar relevância para o caso concreto. Então, parece que esse é um legado interessante. E 10, último legado da repercussão geral, o Supremo vem entendendo que tende a haver uma demonstração analítica e profunda da repercussão geral nos casos concretos, para que entre no Supremo. Ou seja, o filtro da repercussão geral, ele funciona não só como a possibilidade do STF negar a repercussão geral a um determinado tema, mas ele funciona também para filtrar casos em que a parte não se dedicou adequadamente a demonstrar a repercussão geral no seu caso. Então não basta fazer preliminar o tópico de relevância falando abstratamente da importância do caso. As partes vão ter que se dedicar para demonstrar ao Superior Tribunal de Justiça que elas merecem a atenção do tribunal. Então, esses são os 10 legados que eu reuni aqui sobre que a repercussão geral pode deixar para a relevância os 10 principais contribuições. Ao meu ver, se o Superior Tribunal de Justiça e a regulamentação da relevância observarem essas ideias,
nós vamos ter um modelo bem interessante para o Superior Tribunal de Justiça, que de fato vai auxiliar a redução do acervo, a gestão dos seus processos e a proporcionar, né, segurança jurídica e isonomia aos jurisdicionados. Perfeito, Paulo. Nossa, cansou nada. Por mim, eu fico aqui escutando a noite inteira, né? Fiquei pensando aqui, você enumerando, eu pensando aqui, como isso muda a lógica lá dentro do STJ. Muda muito, 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 tá? É impactante, isso vai exigir um tempo de transição. E a gente está falando também de coisas que vão acontecer com o tempo, né? Não vai ser do dia para a noite, né? Só vai valer daqui para frente, quando for regulamentado. O acervo do STJ ainda está alto, né? Vai ter um período de transição assim muito grande, né? Então tem que trabalhar, capacitar os servidores internos lá do STJ para essa nova realidade, igual fizeram com o CPC de 2015, né? Quando o CPC de 2015 veio, o STJ promoveu assim, inúmeros cursos internos lá para os servidores, para os assessores, que contribuiu muito, sim. Eu aprendi muito, sim, na fonte mesmo. E eu acho que precisa ser feito igualmente com a relevância, né? É muita alteração no dia a dia que existe hoje no STJ, nas fases, eu nomino de fases, né? Então, são as fases de análise do recurso especial no STJ. Então, assim, se eu for fazer um comparativo com as fases que eu tenho aqui anotada, é impactante, né? Mas eu acho que tem que ser feito, concordo aqui. Tem que encaixar aqui, pensando alto, a questão das presunções de relevância aqui, né? Também é um ponto importante, né? De análise. É muito impactante aqui, realmente. Isso aqui, Paulo, é o que você observou praticamente na prática, não é isso? Isso. Exatamente. Como é a dinâmica de funcionamento do Supremo hoje, né? Pra você ver como é que ela se desenvolveu, né? A partir da realidade ali, né? Foi muito interessante essa sua observação. E são muitos pontos aqui, realmente. A democratização, por exemplo, da afetação. Muito importante a democratização, porque, como eu disse, o STJ hoje, a gente não sabe que o STJ vai julgar com repetitivo. O que ele vai criar como precedente qualificado do 927 vai vincular aquele precedente que trava o acesso ao STJ. A gente não sabe quando o STJ vai fechar as portas ou não. Sabe? Então, tem inúmeros aspectos interessantes. Vai mudar muito a realidade do STJ. Pode saber, sim. Eu estava há pouco tempo lá, um ano que eu estava lá, fazendo gerenciamento de gabinete. Falo por experiência própria que a mudança é muito significativa para o dia a dia do STJ, né? Mas necessária para a adaptação ali da relevância. É isso aí. Vamos aguardar para ver se esse vaticínio vai se concretizar, né? Sim. Na prática. Espero que sim. Espero que sim. Acho que vai ser um bom modelo aí para o nosso Superior Tribunal de Justiça. Estamos aqui registrando isso oficialmente, né? Deixar isso em podcast registrado, né? Vamos conferir isso daqui a um tempinho, né? Na aprovação, né? Aguardamos a aprovação da lei. Essa contribuição que a BPC fez é importante, né? Porque ela conseguiu avançar nisso aqui, Paulo, está registrado no anteprojeto ali que a BPC preparou. Todos esses pontos foram contemplados no projeto da BPC. Ótimo. Todos. Vamos analisar aqui, né, como o tempo vai nos julgar, né? O tempo vai, o Senhor dos Senhores, né, que é o tempo, né? Vamos ver como é que ele vai se desenvolver aí e analisar essa questão. Porque a repercussão geral trouxe efeitos bem positivos para o Supremo, né? Depois eu escrevi um artigo agora sobre as súmulas que eu vou apresentar lá nas jornadas, eu vou falar sobre súmulas, né? Aí eu escrevi um artigo que eu mandei para eles e uma parte eu publiquei agora. Justamente falando que
essa questão cultural também. O Supremo parou de editar súmulas, né? 2003 a simples, a vinculante em 2016 praticamente, depois editou só mais duas, três, até casava súmula vinculante com repercussão geral no começo, né? Depois ele parou de fazer isso. Ou seja, súmula não é mais um mecanismo, né, de trabalho no Supremo. Só que, por outro lado, embora o STJ tenha quase o mesmo número de temas que o Supremo, eu acho que o STJ não chegou a 1.300 não, mas está quase chegando a 1.300, mas está na mesma faixa ali. O STJ, ele continua editando súmulas. Ele, mais da metade, assim, quase metade das súmulas que existem hoje foram editadas depois dos repetitivos, depois de 2008. O Supremo fez o contrário. Repercussão geral, 2004, aí parou de editar em 2003, usou súmula vinculante e parou. O STJ não. O repetitivo continuou editando súmulas. Então, mais de 300 súmulas foram editadas depois dos repetitivos, né? E isso acaba não racionalizando a atividade. Aí tem um aspecto cultural que a gente fala também, mas por que súmula? É um apego, às vezes, é questão cultural. O STJ ali tem um apego em relação às súmulas. Mesmo as súmulas que já foram positivadas no CPC, o pessoal ainda aplica súmulas. Não quer citar a lei, prefere citar a súmula, né? Então tem esse aspecto interessante também aí, sobre cultura, né? Sobre mudanças que precisam ser feitas em relação à atividade do STJ, né? Parabéns pelo projeto, né? Para a associação, claro. A associação preparou esse projeto aí, iniciativa realmente muito interessante, vai contribuir significativamente para o aprimoramento, né? Porque mostrou exemplo, um bom exemplo da repercussão geral. E o judiciário ele acaba sendo feito de boas práticas, né? As boas práticas que, né? Eu sou muito entusiasta das boas práticas, né? Eu gosto das boas práticas, porque já foram testadas, funcionando, né? Então, acho que devem servir de exemplo, sim, para novos projetos, que é no caso do STJ, né? Então, eu deixo aqui registrado publicamente aí, né, o parabéns aí para a iniciativa da associação de elaborar um trabalho de tamanha, tamanho refinamento, né? Muito refinado, realmente, essa sua análise da associação, né? Inserindo aqui todos esses pontos, esses aspectos possíveis para o STJ. E aí, aproveitando aqui rapidamente, assim, regimento interno, você que é o craque do regimento interno, como é que o regimento interno do STJ vai se relacionar com isso, né? Acho que a gente não pode deixar de falar rapidamente aqui do regimento interno, né? Porque tem o regimento interno do Supremo. Como é que o regimento interno do STJ vai se relacionar com tudo isso? Porque isso aqui que você colocou, os 10 pontos, é para a lei, não é isso? Não, não, não necessariamente na lei. Acho que muita coisa pode ser desenvolvida no regimento também. Se a gente olhar o artigo 1036 do CPC e seguintes, a gente vai ver ali que o próprio legislador delega muita coisa para o regimento interno, para a formação de precedente. Então, o regimento interno vai cumprir um importante papel de complementação da legislação. Então, ao meu ver, esse é o papel do regimento interno do STJ no particular, né? A gente vai ter um parâmetro legislativo e o regimento interno vai cumprir o papel de complementar a legislação de acordo com o que foi previsto pelo legislador, né? Não pode o regimento interno entrar em conflito com as previsões legais. Acho que esse é o papel do regimento. O regimento, só uma dúvida que eu tenho, o regimento interno do Supremo, ele avança em algum aspecto desses práticos aqui que você bem colocou? Sim, o regimento do Supremo trata de aspectos relacionados a julgamentos virtuais, a quórum de julgamento para negativa de repercussão geral, por exemplo, sobre a dinâmica de funcionamento do próprio regime da repercussão geral, né, sobre questões relacionadas à definição de relator da repercussão geral, definição de pedido de vista, de destaque, dinâmica de julgamento. Então, há inúmeros aspectos que hoje o Supremo avançou por meio do seu regimento, que nós estamos previstos na lei. Ótimo, ótimo. O Rodrigo Neri aqui brincou, falou que a gente é melhor aqui do que no campo, né?
o que não precisa de muito, né, Paulo, para ser melhor aqui do que Né? Mas A gente, a gente engana bem no campo também, né, Paulo? a gente, a gente engana bem aqui. Aí lá no nosso futebol aí de sábado a gente engana bem aí. Uma dupla boa aí já. Boa. 2 assistências pro Paulo. O Paulo é atacante. Há bons precedentes, né? É, eu, eu só dou assistência para ele, né? Fazer os gols ali. Já brincamos em, já brincamos em campo. Você é o camisa 10 que organiza o meio de campo e bota a gente na cara do gol, né? e entrego pro camisa 9, né? Ótimo, ótimo. Não, um papo muito bom, descontraído, né? Passamos evidentemente aí pelo começo, né? Do surgimento da repercussão geral desde o começo, como ela se desenvolveu, né? A partir das boas práticas, assim dizendo, né? A observação de quem estava ali operando junto ao Supremo, acompanhando o desenvolvimento da repercussão geral. Então, 20 anos, né? 2004, né? Podemos dizer que Isso. temos 20 anos aí, 2 décadas, até uma data marcante, né? 2 décadas aí. Vários estudos estão Tá? sendo feitos em comemoração aos 20 anos, eventos. Sim, é uma data importante, os 20 anos da repercussão geral, os 20 anos da súmula vinculante, os 20 anos da duração razoável do processo, né? Que virou fundamental. Então, importante, registro aí histórico, que é o primeiro pacto republicano para um judiciário mais eficiente, né? É dito lá isso, né? É objetivo, é um primeiro pacto. Então a gente tem que, eu acho que o passado ele é muito representativo. A gente às vezes acaba esquecendo o passado, né? Mas temos que olhar o passado, considerar a nossa história republicana que vem de 100 anos para cá, que nasceu com o modelo difuso, o recurso extraordinário, a repercussão geral veio, né, corrigir um pouco os rumos do controle difuso, né, do recurso extraordinário. Então é um movimento histórico que a gente vive, né? As coisas não nasceram ontem, né? Não nasceu com o CPC de 2015, né? Verdade. Exatamente. Então eu deixo aqui aberto para você fazer suas considerações finais, tá, Paulo? Já agradeço aí desde logo a sua participação, a audiência qualificada, uma agenda aí concorridíssima do Paulo, né? Então eu tive esse espaço aí ainda no recesso, né? Então no finalzinho do recesso aí já inicia o Supremo, mas eu sei que deve ter uma movimentação por trás, mas eu já fiz esse gancho aí para pegar o Paulo no final do recesso para ele ter um tempinho aí de expor as conclusões aí para a gente, que ele tem estudado há muitos anos sobre a repercussão geral e o trabalho dele desenvolvido na presidência da BPC. Um brilhante trabalho, né? Tenho muita alegria de tê-lo como presidente e condutor aí da nossa renomada Associação Brasiliense de Processo Civil. Meu caro Paulo, eu que agradeço a oportunidade. Eu estou ficando sem voz. Agradeço a oportunidade. Para mim é uma alegria participar aqui do seu projeto. Sempre que aparecer um tema aí do meu âmbito de estudo, faço questão de estar aqui contigo, debatendo e trazendo essas ideias. Obrigado pelo convite e faço votos aí que a gente toque vários projetos aí juntos no futuro. Literalmente, né? Bater uma bola, né? Exatamente. Melhoras aí para a sua voz. Agradeço aqui mais uma vez a audiência qualificada de todos, tá? O intuito aqui é justamente esse, falar diretamente com o autor, né, com o pesquisador, para que a gente tenha a facilidade, né, de cada um no seu tempo, no seu momento, escutar, né, na velocidade que deseja ali, no momento que deseja, as palavras de quem já trilhou um caminho de pesquisa, porque a pessoa que hoje vai fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, baseado apenas no Código de Processo Civil, ela não entende nada que está acontecendo, né? Então, até ela aprender tudo isso aqui, né, Paula, muita coisa vai ter que ser feita, né? Então, a ideia é essa, trazer informação aqui na fonte, praticamente, né? Um tempinho que a pessoa tem aí de capacitação, uma capacitação qualificadíssima, né? Escutar o Paulo aqui. Então, eu acredito que é um projeto que veio para realmente ter esse registro, né, acadêmico do estudo e permitir essa difusão, né? É o momento que a gente tem aqui de discutir os temas, esses avanços que estão acontecendo
e escutar do autor num papo descontraído, assim, eu acho que é muito divertido, é muito gratificante, o tempo passa e você não percebe, então agradeço aqui para quem está aqui e quem vai escutar a nossa manifestação, tá bom? Muito obrigado, Paulo. Meu amigo, abração. Tchau, tchau.